Evangelho anunciar, o Evangelho quadrangular de Deus o nosso eterno Pai, pois Cristo salva o pecador, para que seja um bom cristão, cura também a sua dor, qualquer doença e aflição, com teu poder quer batizar, do céu virá pra nos levar, e com ele nós havemos sempre de reinar. Hoje, nesse vídeo, eu quero te convidar a festejar os 70 anos da Igreja do Evangelho Quadrangular no Brasil. Ela é internacional, porém tem 70 anos de Brasil. Nós vamos dar uma relembrada em alguns aspectos mais importantes da história da nossa igreja. Bem simplesinho, bem resumidinho. Amém? Então vamos lá? Feliz aniversário, Igreja do Evangelho Quadrangular! Então, Igreja do Evangelho Quadrangular, este nome foi inspirado pela sua fundadora em 1922, a Aimee Semple McPherson. Já falaremos um pouquinho mais sobre ela. E ela teve essa inspiração também baseando-se nos 4 evangelhos bíblicos. Esses 4 evangelhos falam de Jesus como Salvador, Batizador, Médico dos médicos e Jesus com a promessa da sua volta, né? Então, esse nome Evangelho Quadrangular, ele representa os 4 pilares de Jesus sobre esta terra. Quando ele estava sobre a terra, ele salvou, ele curou, ele batizou com o Espírito Santo, e após a sua morte, a promessa foi deixada de que um dia ele voltará. Então, é uma igreja onde toda a sua fundamentação teórica é amparada pela Bíblia, é toda fundamentada na Bíblia. E nós temos a Bíblia também como o nosso texto sagrado, como a nossa conduta de vida, né? É a palavra de Deus, é a própria boca de Deus falando aos nossos corações. Amém? Quais são os símbolos, né? Qual é a simbologia que representa a Igreja do Evangelho Quadrangular? Dentro desses 4 pilares, nós temos as cores vermelha, amarela, azul e roxa. A cor vermelha representa Jesus Salvador, com referência bíblica no Evangelho de Lucas. A cor amarela é simbolizada pela pomba, onde Jesus é o batizador com o Espírito Santo. Temos esta referência no Evangelho de João. Na cor azul, representada pelo símbolo do cálice, Jesus como médico dos médicos, referência bíblica, Evangelho de Marcos. E na cor roxa, representada pelo desenho da coroa, Jesus Cristo voltará. É a referência bíblica no texto de Mateus. Há 4 ofícios distintos de Jesus Cristo apresentados nesses 4 evangelhos. Ele é apresentado como rei em Mateus, como servo em Marcos, como filho do homem em Lucas e filho de Deus em João. Qual é a doutrina da Igreja Quadrangular? Ela é uma igreja pentecostal, uma igreja que acredita no poder do Espírito Santo de Deus, atuando hoje para curar, para libertar, para salvar o homem, da mesma forma que na primitiva Igreja de Jesus. E ela está estabelecida em todos os estados e territórios do nosso país. Então, a doutrina da Igreja do Evangelho Quadrangular: Jesus é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Preocupando-se em aproximar o homem de Deus. Através de quê? Da sua palavra. Baseada em quê? Na Bíblia Sagrada. Então, sobre a fundadora, né? A Aimee Semple McPherson. Ela nasceu no Canadá em 9 de outubro de 1890. Converteu-se aos 17 anos de idade, foi casada com o evangelista Robert Semple, com o qual seguiu como missionária para a China. A história de Aimee Semple
Peça, é uma história imensa, muito extensa, que aí no momento você desejar procurar, pode pesquisar na internet, né? Tem mais detalhes sobre a vida dela, uma mulher extremamente forte, batalhadora, passou por muitos problemas, já rejeitou também a seguir a palavra do Senhor, mas teve uma experiência com Deus que a fez voltar para os caminhos, e a vida dela não foi fácil, foi vida de batalha, de luta, enfrentou doenças, enfrentou mortes, enfrentou preconceitos, né? Porque na época a mulher não tinha muita vez, nem muita voz, enfim. Nós temos aqui neste estudo apenas um resuminho. Eu vou deixar na descrição 2 links para você que ainda não assistiu. Um do vídeo sobre as doutrinas de uma forma mais detalhada da igreja, e o outro do vídeo onde se fala um pouquinho mais detalhadamente também sobre a vida de Aimee Semple McPherson. Então, seguindo aí, seu marido foi acometido de malária, era muito comum na época, né? E muito tempo depois, Aimee foi obrigada a voltar para os Estados Unidos com uma filha recém-nascida, né? E viúva. Em 1917, ela iniciou sua maratona ali pelos Estados Unidos, onde estava morando, fez várias campanhas em várias cidades daquele país. Quando foi em 1922, durante um culto na cidade de Oakland, ela recebeu uma visão do Evangelho Quadrangular, o termo que daria o nome à igreja por ela fundada em janeiro de 1923 e com a inauguração do Angelus Temple em Los Angeles, na Califórnia. Então nessas imagens, vocês podem observar, né, na foto de cima, um imenso templo, muito imponente, né, que ela fundou, Angelus Temple. E aí na parte interna, nas 2 fotografias abaixo, uma visão frontal do altar, e mais do ladinho o Espírito Santo agindo, né? A gente vê as pessoas aí tomadas pelo Espírito Santo e a Aimee ali na frente pregando. Então ela era realmente uma mulher tremendamente usada por Deus. Então a Aimee, né, seguiu aí pregando, exercendo seu ministério, e em setembro de 1944 ela faleceu. Isso já completam aí 77 anos. E durante seu ministério, ela não apenas fundou a Igreja do Evangelho Quadrangular e o Angelus Temple, como também ela ficou responsável por várias outras coisas. Uma escola, a Life Bible College, e pela torre de oração. Nessa torre de oração, as pessoas se revezavam de 2 em 2 horas, de forma que eles mantinham clamor e avivamento a Deus por 24 horas ininterruptas todos os dias. Ela foi responsável também pela inauguração da 3ª estação de rádio de Los Angeles, foi responsável pela fundação da Cruzada Internacional do Evangelho Quadrangular, pela organização do Departamento de Assistência Social no Angelus Temple, o qual alimentou e investiu cerca de 500 mil de pessoas durante a Depressão e a Segunda Guerra Mundial. Então, olha para vocês verem, né? Uma mulher totalmente voltada para o serviço a Deus e ao próximo, né? E ela foi responsável também por publicação de diversas revistas, periódicos, além da elaboração de livros, peças, óperas sacras, músicas. Então ela era muito engajada, né, em todo tipo de atividade voltada para a obra de Deus. E na música sobressai, inclusive, um hino oficial da Igreja do Evangelho Quadrangular, que no final do vídeo eu vou colocar para vocês o hino e a letra, para você que ainda não conhece, deseja aprender, né, para cantar aí na sua igreja. É um hino muito bonito. Então, essa é uma história muito resumida de como a Igreja do Evangelho Quadrangular surgiu internacionalmente. Como que ela veio para o Brasil? 15 de novembro de 1951, ela foi fundada em São Paulo, lá em São João da Boa Vista, uma cidade de São Paulo, pelo missionário pastor Harold. Em 1952, foram para a capital de São Paulo realizar campanhas evangelísticas a convite de um
pastor da Igreja Presbiteriana de Cambuci. E pouco tempo depois foram para uma tenda de lona no mesmo bairro. Então a igreja veio para o Brasil em 1951, está completando hoje, agora em novembro de 2021, 70 anos da chegada da Igreja Quadrangular no Brasil, iniciando por São Paulo. A tenda, que eles começaram aí por tendas, campanhas, a tenda então passou a viajar pelo estado de São Paulo inteiro, como a tenda número 1, da denominação quadrangular no Brasil. Tenda número 1. Por que número 1? Porque depois surgiram outras. As senhoras da igreja começaram a ajudar um irmão que havia trabalhado muito tempo no circo e que ensinou a construir tenda. Então, as tendas compradas ou fabricadas na própria igreja saíram peregrinando por lugares como Casa Verde, Americana, Limeira, Vitória, Curitiba. Então, olha para vocês verem a dimensão que foi tomando, essas irmãs, conhecendo pessoas que trabalhavam em circo, aprenderam a fazer tendas. Então, tanto eram fabricadas na própria igreja, como também se comprava de outros lugares e foi se espalhando pelas cidades afora, várias outras cidades também, Não parou mais de ganhar o mundo. E numa onda contagiante, esse movimento cresceu, cada tenda dava origem a um novo núcleo, que se constituía uma nova igreja, e em 1997 já se contava com 5.530 igrejas e novas obras pelo Brasil afora, além de 4.000 congregações e pontos de pregação que funcionam sob a responsabilidade das igrejas locais. Então, a igreja ela é o ponto matriz, e foram sendo fundadas as congregações, que eram pontos de pregação que trabalhavam sob a responsabilidade dessas igrejas matrizes. Assim ainda funciona até hoje, Pequenas igrejas que são coordenadas por outras maiores. E desde 1944, o sol brilha ininterruptamente sobre a bandeira quadrangular e ela está em todos os continentes. Glória a Deus! Bom, nós vamos parando aqui, porque, como eu disse, esse vídeo ele é um resumaço de toda a história que a Quadrangular tem para contar, desde a sua fundação e a sua fundadora até os dias de hoje. Tem uma infinidade de detalhes que vocês podem pesquisar na internet, no portal Quadrangular, para estudar mais a fundo. Se a gente for fazer um vídeo que conte toda essa história, uma novela, podemos fazer aí uma trilogia, alguma coisa desse tipo. Glória a Deus por isso. Então, como eu prometi, fique aí com o hino oficial da igreja, aprenda, cante, e leva lá também para o seu grupo, ensaie, faz um coro bem bonito aí para exaltar o nome da nossa igreja, mas acima de tudo, o nome do nosso Deus, o nome do Deus que nós pregamos e acreditamos, Criador do céu e da terra. Amém? E que Jesus Cristo possa derramar o teu precioso sangue sobre a sua vida, sobre a vida da sua família, te trazendo saúde e a paz. Amém? Um grande beijo, até a próxima oportunidade em nome de Jesus. E... Para
Vamos manter